Paz do Senhor, irmãos. Tudo bem com vocês? Amém. Os irmãos podem sentar, fique à vontade. Eu não acredito. Irmãos, é uma alegria poder estar aqui para falar da palavra de Deus para os irmãos. Prometo que eu vou ser rápido, tá bom? Os irmãos não vão enjoar de me ouvir, não. Pode ficar tranquilos. Convido os irmãos a abrir a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 18. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 21. Mateus, capítulo 18. Amém? Irmãos, antes de nós lermos o texto, eu tenho digamos que um recado de Deus para os irmãos. Já faz alguns cultos que eu venho à igreja, eu me sento ali e Deus me cobra para que eu dê esse recado aos irmãos. Às vezes eu vou embora para casa e Ele pergunta, e aí, quando é que você vai falar? Eu venho ao culto, vou embora para casa e isso continua comigo. É claro que não é algo específico, mas é uma palavra que Deus tem colocado no meu coração e que tem me incomodado esses dias. Eu preciso passar isso para os irmãos, principalmente para os pais. E o recado, meus irmãos, é para que você cuide da vida espiritual dos seus filhos. O inimigo tem destruído famílias, o inimigo tem levado filhos dos nossos irmãos para o mundo da perdição, das drogas, do crime, da prostituição e tudo aquilo que vocês pensarem. Irmãos, infelizmente, muitas vezes isso é por culpa nossa. Porque às vezes nós investimos tanto nos nossos filhos, pagando boas escolas, comprando as melhores roupas, colocando o melhor alimento dentro de casa e nos esquecemos de investir na vida espiritual dele. Nos esquecemos de falar da palavra de Deus para eles, de contar os benefícios e a grandeza do nosso Deus. E os nossos filhos vão se acostumando com a vida boa, com tudo aquilo que eles podem ter, mas não sabem quem é o Deus que provê todas essas coisas. Então, meus amados, fica aqui um recado de Deus para vocês, para os pais. Cuide da vida espiritual dos seus filhos. Invista na vida espiritual dos seus filhos. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que é errado você dar o melhor para os seus filhos, de maneira nenhuma. Mas não se esqueça de falar para ele da palavra de Deus, de dizer a ele quem é Deus, de contar aquilo que Deus fez na sua vida, de mostrar para ele que tudo aquilo que você tem dentro da sua casa é porque ele provê, é porque ele de alguma forma fornece para você. Amém? Eu não poderia de maneira nenhuma, irmãos, voltar para minha casa hoje levando essa mensagem de volta. Amém? Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Irmãos, vamos ler o livro de Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 21. Vou ser bem rápido. Vai ser uma palavra de Deus para vocês. Amém? Então, Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes. Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então, o servo, prostrando-se reverente, rogou, sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora, e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários.
e, agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que lhe havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do seu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Amém? Esse é o texto que nós vamos ler. Irmãos, eu gostaria de falar com os irmãos esta noite um pouquinho a respeito do perdão. Eu poderia falar aqui das grandezas de Deus e da imensidão do perdão que Deus dispensou a cada um de nós, enviando Jesus para morrer pelos nossos pecados. Mas o perdão que eu gostaria de falar com os irmãos nessa noite não é esse perdão de Deus para nós, mas o perdão entre nós, filhos de Deus. Porque o mundo ele tem entrado numa situação deplorável, em que as pessoas já não se perdoam, em que as pessoas não se conversam, em que as pessoas não se acertam e vão vivendo a vida dessa forma como se tudo estivesse certo, como se não houvesse mais problema nenhum em se viver assim. Quando a palavra de Deus nos mostra que é totalmente diferente. O perdão, irmãos, é uma das grandes verdades e também um dos grandes desafios do Evangelho, principalmente na época em que a gente vive. Mas, porque hoje, irmãos, às vezes a gente conversa com algumas pessoas, dá-se a impressão de que a pessoa que perdoa é uma pessoa fraca, é uma pessoa que não tem firmeza, é uma pessoa, às vezes usam-se até adjetivos que não convém nem eu citar aqui, simplesmente porque a pessoa tem um coração voltado a perdoar. Quando nós, cristãos, nós conhecemos a palavra de Deus, e nós sabemos que o Evangelho de Deus é um Evangelho de perdão. Se não fosse a morte de Jesus, se não fosse o perdão de Jesus, o perdão de Deus a nós através de Jesus, nós não estaríamos aqui. E por muitas vezes nós, consciente ou inconscientemente, nós negamos o perdão às pessoas. A leitura que nós fizemos nessa noite conta uma passagem de um homem que devia, e no momento do acerto de contas, o senhor dele chamou ele e disse que ele seria vendido com toda a família se ele não acertasse essas contas. Ele implorou, como nós já lemos, e o senhor dele perdoou todas as dívidas que ele tinha. Mas pouco tempo depois de sair dali, ele encontrou alguém que devia para ele muito menos do que ele devia para o seu senhor. E ele não teve a mesma paciência e mandou prender essa pessoa. Isso, irmãos, de alguma forma ilustra a nossa vida. Porque muitas vezes nós somos perdoados por Deus de pecados terríveis, de coisas terríveis que nós fizemos. E por muitas vezes nós condenamos o nosso irmão por uma coisa até irrisória. Então a palavra de Deus nessa noite vem mostrar para nós da necessidade de nós nos aproximarmos cada vez mais de Deus para poder perdoar as pessoas. Porque não há perdão, irmão, se nós não estivermos verdadeiramente em Cristo. Não há perdão sincero se a nossa vida não estiver entregue totalmente a Deus. Não há como eu olhar nos olhos do meu irmão e dizer: ó, eu te amo em Cristo Jesus e eu te perdoo por isso que aconteceu, se eu não estiver ligado em Deus. A nossa carne, irmão, ela não quer perdoar. Às vezes nós vemos coisas na TV, assistimos alguns programas e vemos alguns absurdos. A primeira coisa que vem é revolta. A primeira coisa que vem é tristeza. A primeira coisa que vem, às vezes, é o nosso julgamento com a situação que aconteceu.
É porque isso está em nós, o pecado trouxe isso a nós. É justamente por isso que nós precisamos de Deus para poder oferecer perdão às pessoas. Existem também, irmãos, 2 pontos muito importantes a respeito do perdão, inclusive um eu já até citei aqui, e que nós não podemos ignorar. O primeiro deles é que para perdoar os outros, precisa existir em nós pleno reconhecimento do perdão que nós recebemos. Nós nunca vamos conseguir perdoar uma outra pessoa, irmãos, perdoar um irmão nosso que errou contra nós, se nós não reconhecermos de todo o coração aquilo que Jesus, aquilo que Deus fez por nós. E infelizmente, irmãos, nesses últimos dias que nós estamos vivendo, isso tem invadido as nossas igrejas. Existem muitos irmãos dentro da igreja que não conversam com outros irmãos. Existem muitos irmãos dentro da igreja, e eu preciso falar isso para vocês, que não perdoam outros irmãos por algo que aconteceu. E Deus exige de nós conserto nessa área. No céu essas pessoas não vão entrar. Ouça nessa noite o alerta de Deus para você. Se existe algo entre você e o seu irmão que precisa de um conserto, essa é a noite que Deus está te alertando para que você faça isso. Deus, nosso irmão, Deus, meus irmãos, é misericordioso. Ele sempre nos avisa, Ele sempre nos alerta, Ele sempre fala aquilo que nós estamos errando. Eu estou falando essa palavra para vocês, meus irmãos, mas pode ter certeza que ela primeiro veio para o meu conserto. Eu fui o primeiro que recebi essa palavra. Eu fui o primeiro que tive que olhar para essa leitura e ver onde é que eu estava errando para eu me consertar. Porque de maneira nenhuma eu poderia vir aqui e falar tudo isso para os irmãos se eu não estivesse colocando em prática aquilo que está escrito aqui. Então, Deus exige de nós nessa noite que nós nos consertemos a respeito do perdão. E perdão, meus irmãos, não é simplesmente você falar eu te perdoo da boca para fora. Tem que ser algo sincero. É por isso que eu disse agora há pouco que se nós não estivermos verdadeiramente colocados em Cristo, nós não vamos conseguir perdoar de todo o coração. E esta é a noite que Deus trouxe cada um de vocês aqui para ouvir essa palavra. Talvez você fale para mim, mas Jair, você não sabe o que aconteceu. Você não imagina o que ele falou, o que ela falou. Você não tem noção do que ele fez. Você não tem noção de como a minha vida está hoje e como é que eu entrei pelas portas dessa igreja. É justamente por isso que Deus te trouxe aqui nessa noite, para ouvir essa palavra, para saber o que é que Ele espera de você, e para dizer para você que se você não perdoar, você não tem parte com Ele. Não há outra forma, irmãos. Há verdades que estão na Bíblia que não tem como a gente negociar. Eu preciso falar isso para os irmãos. Há verdades bíblicas que não há como negociar. E o perdão é uma delas. Ou você perdoa de todo o coração, ou você não perdoa. Não há como ficar em cima do muro, achando, eu vou ficar aqui, se ele aparecer eu falo que eu perdoo, se ele não vier fica tudo do mesmo jeito. Não há como viver dessa forma. Deus exige que a gente perdoe de todo o coração. O segundo ponto, irmãos, diz respeito à generosidade da nossa concessão de perdão. É muito claro na parábola que só podemos ser generosos no nosso perdão quando nós reconhecemos o imerecido perdão que nós recebemos. Quero falar para os irmãos também de alguns benefícios do perdão. O primeiro deles é que o perdão nos afasta dos maus sentimentos. Ódio, ressentimento, raiva, vingança, suicídio e tantos outros que vierem à mente de vocês. Quantos escândalos, quantos transtornos, quantos crimes nós ouvimos falar que começaram ou que se formaram justamente pela falta do perdão, pela falta da conversa, pela falta do acerto das contas, pela falta da sinceridade no conversa com os irmãos.
Irmãos, hoje até as próprias ciências, os médicos já provam que a medicina já diz que muita gente fica doente por falta de perdoar os outros. A palavra de Deus já diz isso há muito tempo, mas hoje isso é comprovado. Há pessoas que chegam a ter câncer, há outras pessoas que sejam ter pressão alta e tantas outras doenças por falta de perdoar. Talvez você vai me dizer, você deve estar louco, como posso não sentir nada diante de uma ofensa que eu recebi? Talvez eu esteja falando aqui nessa noite, irmãos, e a pessoa que tanto te afronta está lá na sua casa te esperando. Mais uma vez eu repito, é justamente por isso que Deus trouxe essa palavra para você nessa noite. Deus está te ensinando nessa noite como é que você deve agir, como é que você deve se portar nessa situação. Eu compreendo, irmãos, que a frustração, a decepção, o ressentimento, porque eu também já passei por essas situações. Eu estou falando aqui com a ideia de que tudo é lindo e maravilhoso e que isso só acontece na casa de vocês, ou no trabalho de vocês, ou na escola onde vocês estudam. Não, de maneira nenhuma. Eu também já passei por tudo isso, irmãos, e eu sei o quanto é difícil. E é justamente por isso que eu sei que nós servimos a um Deus grande, maravilhoso, um Deus que nos salvou, que nos perdoou e que hoje espera que a gente ofereça esse mesmo perdão para essas pessoas. De maneira nenhuma, Deus pediria algo para vocês que não fosse possível de se fazer. Um outro ponto importante, irmãos, é que a palavra de Deus, ela diz na carta aos Romanos, para que a gente não se vingue de ninguém. Pelo contrário, deixe que Deus seja quem dê o castigo. Pois a Escritura diz, eu me vingarei, eu acertarei contas com eles, diz o Senhor. E nos próximos versos ela ainda diz o seguinte, mas façam como dizem as Escrituras, se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele, se estiver com sede, dê água. Perdoar, irmãos, como eu já disse, é um dos grandes desafios do Evangelho. É por isso que eu digo, irmãos, que eu entendo se você me disser, mas como é que eu vou dar um prato de comida para uma pessoa que me humilhou tanto? Para uma pessoa que me falou tantas bobagens, coisas que nem eram verdades? Como é que eu vou oferecer um copo de água para uma pessoa dessas? Meus amados, este é o Evangelho de Jesus. Este é o verdadeiro Evangelho de Jesus. O Evangelho hoje, infelizmente, ele tem sido mudado de algumas formas. Eu não estou aqui para julgar isso, mas às vezes a forma como a aplicação do Evangelho tem chegado a nós já não é mais como ele realmente é. Mas nesse texto a palavra de Deus ela é bem clara. Ela não diz, sirva os seus amigos, aquelas pessoas que estão sempre com você, que estão sempre na sua casa. Sirva e trate bem aquelas pessoas que sempre trazem presentes para você. De maneira nenhuma, a palavra de Deus diz, sirva aos seus inimigos, aquelas pessoas que não gostam de você, aquelas pessoas que falam mal pelas suas costas. Diga-se de passagem, essa é uma das formas para que Deus possa ganhar essas pessoas. É a maneira como nós tratamos que pode produzir transformação na vida dessas pessoas que não conhecem a Jesus. Porque elas vão ficar curiosas. Como é que alguém que eu trato tão mal, como é que alguém que eu humilho tanto, continua me tratando bem? E vai crescer no coração dela o desejo de conhecer a esse Deus que você também serve. Amém? Um segundo ponto, meus irmãos, é que o perdão, ele nos aproxima das pessoas. Vamos ler Colossenses 3, versículo 12 e 14. Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Colossenses 3, versículo 12.
Diz assim, ó: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de eternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Olha o versículo 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Eu não precisaria, irmãos, nem explicar esses versículos que eu li. Ela é bem clara. Suportai-vos uns aos outros. Meus queridos, nós somos pessoas diferentes. Eu sou diferente do irmão João, que é diferente do nosso irmão Anderson, que é diferente do Valmir. Todos nós temos diferenças de uma pessoa para outra. E quando eu estou falando aqui de perdão, eu compreendo tudo isso. A minha maneira de pensar é uma, a maneira dos nossos irmãos aqui é outra, totalmente diferente. E eu sei que a gente não vai concordar em tudo. É justamente por isso que fica esse recado: suportai-vos uns aos outros. Porque às vezes, aquilo que eu sou fraco, o nosso irmão aqui é mais forte do que eu. Aquilo que talvez eu seja um pouco mais forte, espiritualmente falando, o nosso outro irmão pode ter uma dificuldade. E a Bíblia é bem clara quando diz: suportai-vos uns aos outros. Porque ninguém é perfeito. Nós precisamos uns dos outros. Não existe, irmãos, igreja sem pessoas. Todos nós aqui fomos salvos pelo mesmo Jesus. Todos nós aqui, na vinda de Cristo, vamos para o mesmo céu, irmãos. Não vai existir um céu para o irmão Cacá, um céu para o Jair, outro para o irmão João. Não vai existir. Vamos todos para o mesmo céu. É por isso que a Bíblia, ela é bem clara quando manda que nós sejamos unidos. Quando traz esses conselhos a respeito do perdão. É por isso, irmãos, que nós precisamos nos esforçar para perdoar os erros dos nossos irmãos. É por isso que a Bíblia é tão insistente nessa questão de perdoar uns aos outros. É por isso que eu falei aqui, irmãos, que na igreja existem pessoas diferentes, mas isso não é motivo para que estejamos brigados, para que haja discussões, às vezes por coisas banais. A igreja é formada por pessoas que erram, mas que estão aqui buscando a perfeição em Cristo. Então, meus amados, sejam mais pacientes, sejam mais compassivos, compreendam melhor as dificuldades do seu irmão, compreendam que talvez você gosta do azul e ele gosta do vermelho, mas isso não é motivo para que vocês sejam inimigos. Compreendam que talvez o seu irmão gosta de ficar em pé e levantar a mão, o outro já gosta de ficar sentado. E isso não muda nada no relacionamento de vocês. Somos todos membros do mesmo corpo, que é o corpo de Cristo. Amém? E por último aqui, irmãos, o terceiro ponto que eu anotei é que o perdão nos torna imitadores de Cristo. Paulo, ele diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E a pergunta que me veio na hora é: como é que anda a minha imitação de Cristo, para que o mundo possa ver? De que forma eu ando imitando Cristo lá fora, na minha casa, com os meus familiares, com os meus amigos? Que Jesus eles têm conhecido quando eles andam comigo? E fica, irmãos, essa pergunta e essa reflexão para nós como igreja. Como é que nós estamos espalhando o Evangelho como imitadores de Cristo nesse mundo? Será que a imagem que eles estão vendo é uma imagem real de quem é Jesus? Ou será que o que eu estou passando para eles é uma imagem deformada?
uma imagem que talvez pode até trazer eles para a igreja, mas pelo motivo errado. Então fica isso para nossa reflexão, irmãos. Lá em Lucas 6, do 27 ao 37, diz o seguinte, eu vou ler aqui também para acrescentar aquilo que nós estamos falando. Lucas capítulo 6, que é mais um dos capítulos que fala aí a respeito do perdão. 6:27 de Lucas, irmãos. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens os façam, assim fazei-o vós também a eles. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam os que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo. Pois Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Versículo 36. Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Amém? Irmãos, já encerrando uma palavra rápida, todos nós temos as nossas dificuldades, como eu já citei aqui. É por isso que cabe a nós pedirmos a ajuda de Deus. De maneira nenhuma, irmãos, eu tive a intenção aqui, falando de perdão, de falar que é fácil de se fazer. Eu sei da dor que se sente quando se é humilhado, quando se é afrontado, quando se ouve coisas que nós não merecemos. Então, de forma alguma, eu estou aqui para falar para os irmãos que é a coisa mais fácil do mundo. Pode sair ali pela porta que vai dar tudo certo. Mas eu preciso dizer aos irmãos que é a nossa obrigação buscar em Deus forças para perdoar. Pedir para que Deus, através do Espírito Santo, mude em nós coisas que precisam ser mudadas para que a gente perdoe. O grande mal nosso como cristãos, nesses últimos tempos, é que nós temos nos acomodados. Vou deixar desse jeito mesmo. Eu não vejo mais a pessoa, por que eu vou ir lá pedir perdão para ela? Não, filho, deixa assim, ele não vai mais ir na minha casa, eu também não vou mais na casa dele. Irmãos, a distância não resolve nada. A distância não perdoa nada. A distância só causa mais distância. Porque além da distância física, as pessoas elas começam a se afastar também. Quando na verdade o Evangelho seria para aproximar as pessoas. Quando na verdade nós, conhecendo a palavra de Deus, deveríamos agir de forma diferente. Então fica aqui, irmãos, para que nós busquemos em Cristo, para que nós busquemos sinceramente, através do Espírito Santo, força para perdoar. Talvez eu esteja falando para você aqui, e como eu já disse, o seu problema está lá na sua casa, te esperando. Ou talvez você vai para sua casa já pensando naquela pessoa que você vai encontrar amanhã, e que te dá tanto trabalho.
Eis hoje as instruções de Deus para que você lide com essa situação. Mas não deixe o tempo passar, meus irmãos. Como eu disse, o tempo, ele não resolve esse tipo de problema. O que resolve é a gente procurar, como a palavra de Deus disse aqui, a pessoa com quem nós temos o problema, conversar, tentar resolver da melhor forma possível. Essa, irmãos, é a nossa posição como cristão. Nós não podemos esperar isso do mundo lá fora, das pessoas que não conhecem a Jesus. Somos nós, os cristãos, que temos que dar o primeiro passo nessa situação. Por mais, às vezes, humilhante que pareça. Mas o Evangelho de Jesus, ele vai justamente ao contrário daquilo que nós esperamos. Senão, o texto que eu li aqui não teria sentido nenhum, quando ele diz para que a gente abençoe aqueles que nos perseguem. Então, não espere o dia em que vocês se encontrarem. Essa noite, se você está se lembrando de alguém com quem você teve um problema e esse problema ficou meio atravessado e não conseguiu resolver, procure a pessoa, tente contato com ela, tente conversar com ela de alguma forma, tente resolver essa situação, porque além de você estar cumprindo os mandamentos de Jesus, isso vai trazer paz para a sua alma. Isso vai te trazer noites tranquilas em que você vai deitar a cabeça no seu travesseiro com a consciência tranquila. Amém? Que a gente possa se lembrar sempre do nosso maior exemplo. Isso é muito importante, irmãos. Essa questão de perdão. Que a gente possa se lembrar sempre do nosso maior exemplo, que foi Jesus Cristo. Quando estava lá com os braços abertos na cruz, ele ainda disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Quer um exemplo maior do que Jesus para falar para nós essa noite sobre perdão? Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos e que o Espírito Santo faça crescer dentro do seu coração. Isso eu desejo, irmão, com sinceridade. Que o Espírito Santo faça crescer dentro do seu coração esse desejo de amá-lo cada dia mais, de colocar em prática a palavra dele da maneira como ela é. Por mais dificuldade que exista, que você possa vencer os desafios e que se houver algo mal resolvido essa semana, que você consiga resolver no nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus possa nos dar graça para a gente receber, compreender e colocar em prática o perdão sempre que for necessário. Agora, com a permissão do pastor, eu gostaria de pedir aos irmãos para estarem em pé, que eu quero orar com você e por você essa noite. Amém? Querido Pai, nós te agradecemos nessa noite por essa oportunidade maravilhosa que nós tivemos. Te louvamos, Senhor, por o Senhor ter nos trazido aqui nessa noite. Pedimos perdão, Pai, por todos os nossos pecados. Pai querido, nessa noite nós falamos a respeito da Tua palavra, nós falamos a respeito de um assunto tão importante dentro do Teu reino, que é o perdão entre as pessoas. Pai, nós sabemos que Jesus já nos deu o exemplo maior quando morreu na cruz. Mas por muitas vezes, Pai, nós confessamos que nós temos dificuldades em perdoar. Por isso, Pai, estamos aqui nesta noite pedindo com sinceridade de coração que o Senhor venha trabalhar na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, que o Senhor venha tirar empecilhos, Pai, coisas que nos impedem de perdoar com sinceridade. Pai querido, que nos momentos de afronta, nos momentos de dificuldade, nós possamos nos lembrar do exemplo de Cristo. Pai querido, eu sei que não é fácil, mas eu creio num Deus que sempre nos dá força para vencer os nossos desafios. Pai, muitos dos meus irmãos que estão aqui nessa noite, Pai, vão voltar para casa e continuar enfrentando problemas. Muitos, Senhor, vão para o trabalho amanhã e também vão enfrentar problemas, Pai.
Mas eu peço, Senhor, que nesta noite o Senhor coloque essa palavra dentro do coração dessas pessoas, para que no momento em que elas forem afrontadas, no momento, Pai, em que as palavras que elas não esperavam ouvir chegarem, elas se lembrem da Tua palavra, elas sejam firmadas em Ti verdadeiramente, para poder vencer essa situação. Pai, eu te louvo, Senhor, nessa noite, pela vida de cada um dos meus irmãos, Pai, e peço que o Senhor dê forças a eles, para que eles possam vencer, e para que eles possam perdoar, Senhor, como a Tua palavra nos ordena. Tudo isso, Pai, eu peço pelos méritos de Cristo Jesus, Teu Filho, e te agradeço. Amém. Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês, meus irmãos, que Deus lhes dê força para vencer todos os desafios dessa semana, e que o perdão seja uma constante na vida de cada um de vocês, no nome de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe.